Eu escondi meu diagnóstico de lúpus por 3 anos, só para continuar sendo a rainha perfeita do colégio, até desmaiar no campeonato estadual. Quando finalmente resolvi contar a verdade, minha mãe me surpreendeu dizendo que também tinha a mesma doença e escondia isso há mais de 20 anos. Depois disso, ela tomou uma série de atitudes malucas. Jogou fora meus remédios, me seguia na escola e tentou me obrigar a tomar umas vitaminas milagrosas, até acabar internada sob ordem psiquiátrica porque agrediu funcionários do hospital. Foi aí que descobri que, desde que nasci, ela monitorava cada sintoma meu, esperando que um dia a doença aparecesse, já sabendo que eu acabaria herdando. Eu era aquela garota que todo mundo invejava, captando o time de dança, notas altas, namorando o Terrence Mitchell, o quarterback mais cobiçado da escola. Mas ninguém fazia ideia de que meu despertador tocava às 5 da manhã, não para ir treinar, e sim para tomar um monte de remédios de estômago vazio. O corretivo não era para esconder olheiras, era para disfarçar a mancha vermelha em formato de borboleta que cobria meu rosto. E aquele brilho que todo mundo achava lindo? Na verdade, eu já tinha recebido o diagnóstico de lúpus aos 14 anos. Na saída do consultório da reumatologista, a primeira preocupação da minha mãe foi a aparência. Ninguém precisa saber, ela disse, apertando o volante. Você ainda vai ser perfeita. E foi isso que eu tentei ser. 3 anos de perfeição absoluta. Minha melhor amiga, Amélia, vivia postando como eu era sempre animada, enquanto eu, no banheiro, triturava estimulantes prescritos com os dentes só para aguentar em pé. O técnico Davidson ainda me usava de exemplo. A Chloe nunca falta ao treino. Outras meninas faltam por cólica, mas ela não. 3 anos sem faltar. É assim que se faz uma campeã. Eu só sorria e engolia o gosto de sangue. O Terrence também adorava contar pros amigos que eu não dava trabalho, diferente das outras namoradas. Ela nunca reclama, nunca tem aqueles dias difíceis, só aparece e faz tudo parecer fácil. Cada elogio desses era mais um peso nos meus ombros. Em março, meu corpo começou a pedir arrego. As idas ao pronto-socorro, que já eram frequentes, passaram a ser semanais. Eu sabia exatamente quais banheiros ficavam vazios em cada horário da escola. Já tinha virado expert em vomitar sem ninguém ouvir, entre uma aula avançada e outra. Quando a doutora Patel olhou meus exames, ficou pálida. Seus rins já têm danos, sua inflamação está altíssima. Chloe, seu corpo está entrando em falência. O campeonato estadual é daqui a 3 semanas, respondi. Você pode morrer, ela falou sem rodeios. Só mais 3 semanas, por favor. Ela me encarou como se eu já estivesse condenada. No dia do campeonato, acordei no hospital, ligada no soro, mas dei alta em mim mesma no meio do dia, troquei de roupa no banheiro do posto de gasolina e fui direto competir. As lantejoulas da fantasia pareciam agulhas na minha pele. Nossa coreografia era ao som de titânio. Ironia total. Fiz cada passo no automático, ignorando a dor. Mas, na hora da sequência aérea, senti algo se romper dentro de mim. E depois, mais nada. Só acordei ouvindo o apito do monitor do hospital com o coração disparado. Ainda estava com a fantasia, as lantejoulas grudadas no corpo, e o celular vibrando de tantas mensagens. Alguém tinha transmitido minha queda na página de memes da escola. Rainha da dança caiu, estava bombando. Os comentários eram cruéis. Transtorno alimentar, remédios tarja preta, quer aparecer, mais um me gelou. Reparem no rosto dela antes de cair. Aquilo não é cansaço, é alguém morrendo. Voltei para a escola de cara nova. Literalmente. A mancha vermelha dominava meu rosto. Em alguns dias eu precisava de bengala. E nenhum corretivo escondia o que os corticoides estavam fazendo comigo. Sentei na nossa mesa de sempre, com a Amélia de frente e o Terrence ao lado. O refeitório inteiro estava de olho. Eu era o assunto do momento. Eu tenho lúpus, confessei. Tenho há 3 anos. Mostrei meu organizador de remédios, agora com 15 comprimidos de verdade. Imunossupressores, corticoides, anti-inflamatórios, analgésicos. Nada daqueles suplementos bonitinhos que eu fingia tomar. Essa é minha rotina, não aquela do TikTok. O Terrence se afastou na hora. É contagioso? O refeitório inteiro ouviu. A Amélia demorou, mas respondeu calculando cada palavra. Por que você não me contou? Achei que fôssemos melhores amigas. Preciso de um tempo para processar isso. É muita coisa. Em poucos dias tudo desmoronou. O técnico sugeriu que eu virasse gerente, porque dançar agora era impossível. Não me chamavam mais pras festas com medo de eu passar mal. A campanha de rainha do baile sumiu. Amélia e Terrence duraram 1 semana. Tenho 17 anos, ele disse. Não preciso lidar com alguém doente. Quero uma namorada que consiga sair, entende? Amélia arranjou uma nova melhor amiga, a Sofia, do vôlei, que dava conta do ritmo. Tava esvaziando meu armário quando fui chamada na sala da diretora. Minha mãe estava lá, chorando. Conta pra ela o que contou pra mim, disse a diretora. Minha mãe levantou o rosto. Eu também tenho, Chloe. Escondi o lúpus por 20 anos. O silêncio virou um abismo entre a gente. O rímel dela escorria, e pela primeira vez, minha mãe parecia pequena. A diretora pigarreou e nos deixou sozinhas naquela sala apertada. Ela tentou pegar minha mão, mas eu recuei. 20 anos escondendo, fingindo, me forçando à mesma perfeição doentia.
Fiquei com tanta raiva que parecia um vulcão. Ela começou a explicar, toda atropelada. O diagnóstico veio na faculdade, pouco antes de conhecer meu pai, e ela escondeu de todo mundo, morrendo de medo de parecer fraca. Quando recebi meu diagnóstico, ela entrou em desespero e achou que esconder também seria uma forma de me proteger. Saí tão rápido que arrastei a cadeira no chão e deixei ela chorando ali. Caminhei até a enfermaria, me joguei na cadeira, tremendo. A dona Luna, enfermeira, só olhou pra mim e trouxe um copo d'água, sem perguntar nada. Os dias seguintes foram um borrão. Eu vagava como um fantasma pela escola, almoçando na biblioteca, fugindo do refeitório onde minha antiga vida tinha acabado. Os professores que antes me elogiavam, agora só olhavam com pena. O time de dança seguia sem mim e eu ouvia a música ecoando lá do ginásio. Em casa, o clima era sufocante. Minha mãe tentava conversar comigo o tempo todo, me seguindo pela casa, mostrando o próprio organizador de remédios e dizendo como nossos comprimidos eram parecidos, como se isso fosse suficiente para nos unir. Meu pai, que também tinha sido enganado, andava pela casa com um olhar vazio, completamente perdido. Numa noite, minha mãe me encurralou na cozinha enquanto eu tentava preparar o jantar. Ela trancou a porta, o rosto marcado pelo mesmo corticoide que já vinha mudando meu corpo. Começou a despejar tudo. As coisas que havia sacrificado, o quanto me protegeu, as horas gastas pesquisando tratamentos, procurando os melhores médicos, garantindo que eu tivesse acesso a cuidados enquanto escondia as próprias crises. Apertei tanto o balcão que meus dedos ficaram brancos. Não aguentei mais segurar. Explodi e disse tudo o que estava preso na garganta. Falei que a obsessão dela por perfeição quase tinha acabado comigo, que ignorei os sinais do meu corpo porque aprendi com ela que mostrar fraqueza era pior do que estar doente, que perdi tudo porque ela não conseguia encarar a própria vergonha. Ela desabou, escorregando pelo batente da porta até sentar no chão da cozinha. Por um instante, não vi minha mãe, mas uma mulher assustada, cansada de correr de si mesma há 20 anos. Mas a compaixão não apaga 3 anos de sofrimento. Na manhã seguinte, acordei com ela sentada aos pés da minha cama, me olhando dormir. Disse que ficou a noite inteira ali, vigiando para ter certeza de que eu ainda respirava. Aquela invasão me deu arrepios. Quando pedi que saísse, ela se recusou, insistindo que precisava me monitorar, que ninguém sabia melhor do que ela o que poderia dar errado. Foi aí que entendi onde estava o problema de verdade. Ela não era só controladora. Estava projetando em mim todos os traumas e medos da própria história médica. Na cabeça dela, me proteger era controlar cada detalhe da minha doença, mesmo que isso me destruísse junto. Comecei a trancar a porta do quarto. Ela batia sem parar, deixava bandejas de comida, suplementos que tinha pesquisado, impressos de artigos sobre lúpus. Se eu saía para pegar água ou ir ao banheiro, ela me cercava de perguntas, sintomas, remédios, se eu já tinha medido a febre. Meu pai tentava intermediar, mas estava perdido naquela nova rotina em que tanto a esposa quanto a filha sofriam caladas. Ele fazia tentativas desajeitadas de jantares em família, que sempre acabavam com minha mãe chorando e eu trancada de volta no quarto. A escola virou meu refúgio, mesmo com todas as dificuldades. Eu chegava cedo, saía tarde, buscava cantinhos tranquilos para estudar. A biblioteca virou meu santuário. Dona Rodrigues, a bibliotecária, nunca perguntava nada quando me via lá nos intervalos. Só dava um aceno de cabeça e, às vezes, deixava uma barrinha de cereal na mesa onde eu sempre sentava. Um dia, escutei Amelia e Sofia conversando no banheiro sobre o baile, os vestidos, os planos para o jantar. Amélia comentou que estava aliviada por não ter mais que fingir se importar comigo, como era cansativo manter a fachada diante da minha vida perfeita, sendo que, claramente, eu mentia o tempo todo. Aquela crueldade casual me deixou mal de verdade. Corri para o banheiro acessível, o único com tranca que funcionava direito, e cheguei a tempo de vomitar. O cansaço depois veio como um caminhão e fiquei ali sentada, sem forças para levantar. Foi ali que seu Vince, o zelador, me achou uns 20 minutos depois. Ele não entrou em pânico, nem saiu correndo atrás de ajuda. Só sentou do lado de fora do box e perguntou se eu precisava de alguma coisa. Quando finalmente tive coragem de sair, tremendo e morrendo de vergonha, ele só me entregou uma garrafinha de água do carrinho dele. Comentou que a esposa tinha esclerose múltipla, que sabia como é difícil lidar com doença invisível. Pela primeira vez desde o meu diagnóstico, alguém falou comigo como pessoa, não como problema médico ambulante. Essa gentileza simples mexeu comigo de um jeito que quebrou um pedaço por dentro. Comecei a chorar e não consegui mais parar. Seu Vince ficou ali, só me passando papel toalha de vez em quando, até eu conseguir colocar tudo pra fora. Fico pensando no que leva uma mãe como a da Chloe a acreditar que esconder a própria doença por 20 anos, do jeito que fez, ajudaria a filha. Tem algo muito estranho nisso de ensinar o filho a esconder exatamente a mesma doença que você tem, enquanto tenta controlar tudo por baixo dos panos. Parece que é um medo que vai muito além da vontade de parecer perfeita. Depois, ele me acompanhou até a enfermaria, e só foi embora quando teve certeza de que eu estava bem. Ao chegar em casa naquele dia, encontrei meu quarto todo revirado.
Ela tinha instalado um botão de emergência médica ao lado da cama, organizado meus remédios num novo porta-comprimidos que comprou e colocado um aparelho de pressão na mesa de cabeceira. Meu espaço virou um quarto de hospital improvisado. Aquilo me deu uma raiva que nem sabia que existia em mim. Joguei tudo da mesa de cabeceira no chão, espalhando os remédios pelo quarto. Minha mãe correu quando ouviu o barulho e, ao ver aquilo, se ajoelhou no chão, tentando juntar os comprimidos, chorando desesperada pelo preço deles, dizendo como era perigoso eu perder doses. Ver ela rastejando pelo chão, tomada de pânico, mudou algo em mim. Ficou claro que aquilo nunca foi sobre mim. Sempre foi sobre o medo dela, sobre não enfrentar a própria mortalidade, sobre tentar controlar o que não pode ser controlado. Ajudei a juntar os remédios, nós duas de joelhos, em silêncio. Quando terminamos, ela se sentou sobre os calcanhares, com um ar envelhecido como nunca vi antes. Ela começou a falar, mas levantei a mão. Disse que precisava de espaço, de verdade, para descobrir como conviver com essa doença do meu jeito. O pânico estampou na hora o rosto dela. Começou a listar tudo que poderia dar errado. O quanto eu podia me machucar sem a vigilância dela. Mas continuei firme. Falei que o medo dela estava me sufocando mais do que o próprio lúpus. Esse impasse no quarto durou 3 dias. Minha mãe se instalou do lado de fora da porta, dormindo num colchão inflável no corredor. Eu ouvia ela se mexendo à noite, checando a maçaneta de vez em quando. Quando eu precisava ir ao banheiro, ela me seguia de longe, fingindo limpar porta-retratos ou reorganizar o armário de roupa de cama. Meu pai levava minha comida, passando os pratos por uma fresta na porta, enquanto ela espiava atrás, tentando dar uma olhada dentro do quarto. Na manhã do 4º dia, acordei e vi que meus remédios tinham sumido da mesa de cabeceira. Entrei em desespero, revirei gavetas, procurei debaixo da cama, em todo canto. Não podia faltar aos imunossupressores. Com as mãos trêmulas, abri a porta e encontrei minha mãe sentada no chão do corredor, de pernas cruzadas, com o porta-comprimidos no colo. Ela me encarou com aquele olhar profundo e contou que tinha achado na internet um novo protocolo de tratamento, envolvendo suplementos vitamínicos e óleos essenciais que, segundo ela, poderiam diminuir minha dependência dos remédios. Confessou que já tinha jogado fora metade das minhas receitas e substituído tudo por alternativas naturais compradas online. Senti o chão sumir. Tentei pegar meu porta-comprimidos, mas ela segurou ainda mais firme, insistindo que fazia aquilo para o meu próprio bem. Meu pai apareceu no corredor, de pijama, e ficou lívido quando expliquei o que ela tinha feito. Ele arrancou os remédios das mãos dela enquanto minha mãe chorava, falando de venenos químicos e de cura natural. Ficamos mais de 1 hora na cozinha, tentando separar o que ela tinha mexido. 3 dias de imunossupressores tinham ido embora, jogados no vaso sanitário. Meus anti-inflamatórios foram trocados por cápsulas de cúrcuma. Os únicos remédios que restaram eram justamente os que ela também tomava, como se fossem mais seguros. Liguei para o número de emergência da doutora Patel e no 3º toque, ela a atendeu. Enquanto eu tentava explicar a confusão, minha mãe gritava ao fundo, tentando se justificar. A voz da médica ficou dura quando ordenou: "Venha imediatamente para o consultório." Ficar sem aquelas doses era perigoso. Podia desencadear uma crise séria. Ela teria que rever todo o meu tratamento. Fui com meu pai para a consulta, enquanto minha mãe veio atrás no próprio carro, mesmo ele implorando para ela ficar em casa. Na sala de espera, minha mãe tirou um caderno lotado de artigos impressos sobre curas para lúpus, marcando trechos sobre pacientes que entraram em remissão, só com dieta e pensamento positivo. Enquanto ela ficava cada vez mais exaltada, outros pacientes olhavam de lado. Ela insistia que os médicos nos mantinham doentes para ganhar dinheiro. Quando tentou entrar conosco na sala de exame, a doutora Patel chamou a segurança. Foram necessários 2 seguranças para segurá-la enquanto ela gritava sobre direitos de mãe e teorias conspiratórias sobre medicina. Mesmo do outro lado da porta, eu ouvia os berros dela exigindo falar com supervisores, ameaçando expor a clínica toda. Os exames só confirmaram o que eu temia. Meus índices de inflamação tinham disparado. O equilíbrio que a gente lutava tanto para manter foi pro espaço. A doutora Patel receitou corticoide mais forte para evitar danos aos órgãos e avisou que os efeitos colaterais seriam pesados. Mais peso, rosto inchado, mudanças de humor. Quando voltei para a sala de espera, minha mãe estava sentada num canto, vigiada por um segurança. Ela correu para cima de mim ao me ver, tentando puxar a sacola da receita para ler os rótulos. Meu pai teve que soltá-la de mim enquanto ela chorava, dizendo que estavam me envenenando. O caminho para casa foi um silêncio cortante, só interrompido pelos soluços dela no banco de trás. A cada sinal vermelho, ela se esticava para frente, encostava a mão na minha testa para medir a febre. Os dedos do meu pai estavam brancos no volante. Naquela noite, ela arrombou a porta do meu quarto enquanto eu dormia. Acordei com ela sentada na minha cama, segurando um copo de líquido verde estranho. "É um smoothie", disse, feito de espirulina, clorofila e dezenas de suplementos para limpar meu corpo. Quando me recusei, tentou enfiar o copo à força na minha boca, derramando a mistura grossa nos lençóis. Meu pai entrou e nos encontrou nessa briga, smoothie espirrado até nas paredes. Ele a afastou enquanto ela gritava que só queria me salvar. Me tranquei no banheiro, sentei no chão frio
e fiquei ouvindo os dois discutirem alto do outro lado da porta. Ouvi meu pai ameaçando ir embora e me levar junto, e ela, em resposta, acusando ele de querer a minha morte. Na manhã seguinte, ela tinha sumido. Meu pai explicou que ela tinha dirigido até um centro de cura holística a 3 horas dali, certa de que lá encontraria a solução que salvaria nós duas. Ele escondeu meus remédios no cofre do escritório e trocou a senha. Tomamos café praticamente em silêncio, esgotados. 2 dias depois, ela voltou com o carro lotado. Cristais para energia, filtros especiais para limpar toxinas, aparelhos para bloquear campo eletromagnético em casa. Gastou uma fortuna, estourando os cartões de crédito. Quando foi confrontada, acusou meu pai de ser parte do problema, de estar cego pela medicina ocidental. Passei a tomar meus remédios na enfermaria da escola. Dona Luna me observava engolir cada comprimido, registrando tudo. Minha mãe descobriu esse esquema quando tentou me buscar mais cedo para uma consulta surpresa com um terapeuta alternativo. E a confusão exigiu nova chamada da segurança. Depois disso, ela começou a aparecer inesperadamente na escola, dizendo que precisava me ver. Espiava pelas janelas, seguia meus passos entre as aulas, ficava horas no estacionamento com binóculos. Os outros alunos começaram a me chamar de filha da maluca. Professores passaram a trancar a porta quando ela tentava invadir as aulas para me entregar suplementos. O limite foi numa coleta de sangue de rotina no hospital. Ela insistiu em me acompanhar e jurou que se comportaria. Mas quando a técnica preparava as agulhas, minha mãe simplesmente agarrou a bandeja e atirou tudo longe, gritando que estavam roubando meu sangue para experiências e que cada exame só me deixava pior. A segurança precisou contê-la, e ela se debatia e mordia. Vi quando a levaram embora, com o olhar perdido, sem foco. Meu pai chegou e me encontrou ainda paralisada na cadeira, a técnica segurando uma gaze no meu braço. Nós duas em choque, sem conseguir abrir a boca. O internamento na psiquiatria durou 72 horas. Nesse tempo, meu pai e eu levamos minhas coisas essenciais para a casa da minha avó, do outro lado da cidade. Ele entrou com pedido de guarda emergencial e medida protetiva. A casa parecia vazia enquanto empacotávamos, mas a presença dela parecia impregnar cada canto, mesmo ausente. Minha avó, mãe do meu pai, já tinha visto de longe a destruição acontecendo. Tentou intervir anos antes, quando minha mãe começou a apresentar sinais de paranoia, mas meu pai sempre dava um jeito de evitar o assunto. Agora, ela transformou o quarto de hóspedes num refúgio para mim, evitando deixar qualquer coisa que lembrasse tratamento médico à vista. Na primeira noite ali, dormi 14 horas seguidas. Ninguém ficou me vigiando. Ninguém tentou me obrigar a tomar vitaminas. Ninguém mexeu nos meus remédios. Acordei meio perdida, quase sentindo falta do caos, até lembrar o motivo de ter ido embora. Minha mãe recebeu alta com diagnóstico de transtorno de ansiedade médica e indicação de terapia, mas se recusou a fazer. Passou a ligar sem parar para o celular do meu pai, deixando recados cada vez mais desesperados. Dizia que estava morrendo. Diziam que o lúpus dela piorava sem eu por perto para lembrar dos remédios. Eu sabia que era manipulação, mas mesmo assim, aquilo apertava meu peito. Ela passou a vigiar minhas redes sociais com perfis falsos, comentando em publicações com conselhos médicos e avisos de que meus amigos eram má influência. Quando bloqueei, ela criava novos perfis. Quando fechei minhas contas, ela começou a mandar mensagens diretamente para meus amigos, tentando arrancar informações sobre minha saúde. Uma tarde, apareceu na casa da minha avó quando eu estava sozinha. Estava mais magra, o lúpus visivelmente agravado pelo estresse e falta de cuidados. Ficou na varanda, encostando o rosto no vidro, implorando para eu deixá-la entrar. Eu tenho pesquisas, dizia. Novos tratamentos que vão salvar nós duas. Liguei para meu pai enquanto ela batia na porta. Quando ele chegou, ela já estava no quintal, tentando as janelas. A polícia apareceu e a encontrou tentando arrancar uma tela. Já a conheciam de outros chamados e a levaram sem muita conversa. Os porta-retratos eram espanados várias vezes por dia, enquanto minha mãe acampava do lado de fora do meu quarto. Aquele corredor deve ter virado o lugar mais limpo da casa naqueles 3 dias. Na semana seguinte saiu a ordem de restrição. Ela não podia chegar a menos de 150 metros de mim, da minha escola ou da casa da minha avó. No tribunal, ela quis se defender sozinha, levando uma pasta cheia de artigos médicos para provar que só estava me protegendo. O juiz determinou o tratamento psiquiátrico obrigatório. Por algumas semanas veio um alívio. Eu consegui organizar minha rotina com os remédios. Fui às consultas sem confusão e até voltei a ter alguma vida social. Meu corpo respondeu bem ao tratamento regular. O inchaço no rosto diminuiu. A energia voltou. Pela primeira vez, senti que estava aprendendo a conviver com o lúpus, e não apenas sobrevivendo a ele. Mas aí começaram a chegar cartas na escola. Ela encontrou uma brecha. Podia enviar correspondências desde que não fossem ameaçadoras. Eram páginas e mais páginas de pesquisas médicas, recomendações de suplementos, alertas sobre corticoides. Os envelopes ficavam cada vez mais volumosos,
até que a escola começou a recusar. Ela contratou um detetive particular para me seguir, documentando minha rotina. Fotos minhas nas consultas médicas começaram a aparecer na nossa caixa de correio, junto com bilhetes dizendo o quanto eu parecia cansada, como os remédios estavam me consumindo. Meu pai tentou, sem sucesso, fazer com que ela fosse presa, mas tecnicamente ela não tinha violado a ordem. Passei a mudar meus caminhos para a escola, variava os horários, mas ela sempre parecia saber onde eu estava. Um dia, encontrei o carro dela estacionado em frente ao consultório do meu reumatologista. Ela não estava lá, mas havia um bilhete no meu para-brisa. Um artigo impresso sobre uma menina que morreu por conta dos remédios de lúpus, com meu nome escrito em vermelho no topo. Minha avó começou a me acompanhar para todos os lados, mas nem isso impediu o assédio. Minha mãe ligava para parentes, inventando que meu pai estava me envenenando, que minha avó permitia maus tratos. Familiares que antes me apoiavam começaram a duvidar das nossas decisões, achando que talvez ela tivesse razão sobre tratamentos naturais. O estresse acabou desencadeando a crise que o Dr. Patel já tinha alertado. Acordei um dia com as articulações tão inchadas que não conseguia nem abrir as mãos. Minha avó me encontrou chorando no chão do banheiro, incapaz de girar a maçaneta. Fui internada para tratamento intensivo. De algum jeito, minha mãe descobriu em qual quarto eu estava. Ela não podia entrar, mas ficou no estacionamento do hospital com um megafone, gritando que eu estava sendo sequestrada por médicos. A segurança precisou isolar a área. A imprensa local apareceu, atraída pelo escândalo. Da janela, vi quando ela desabou no chão do estacionamento. O estresse e o próprio lúpus sem tratamento cobraram a conta. A ironia não passou despercebida quando as ambulâncias chegaram e ela foi internada no mesmo hospital contra o qual protestava, 3 andares abaixo de mim. Meu pai precisou tomar decisões médicas por ela, já que ela se negava a aceitar o tratamento. Ela precisou de suporte renal, corticoides em altas doses, exatamente os mesmos remédios que ela tanto tentou me proibir de usar. O diagnóstico psiquiátrico apontou um caso grave de TEPT médico, consequência do próprio diagnóstico dela décadas atrás, que agora se manifestava como uma obsessão em controlar meu tratamento. Uma vez, desci escondida para vê-la enquanto ela estava sedada. Parecia pequena na cama, o rosto inchado pelo mesmo corticoide que ela tanto odiava. O prontuário mostrava níveis de inflamação piores que os meus. 20 anos de fuga tinham cobrado seu preço. Quando acordou, exigiu me ver, ameaçando ir embora do hospital, mesmo com risco de vida, se eu não aparecesse. Os médicos disseram que ela podia morrer sem tratamento. Era manipulação emocional, claro, mas funcionava. Fiquei sentada do lado de fora do quarto, à vista pela janela, mas longe demais para conversar. Ela encostava as mãos no vidro, pedindo desculpas, suplicando em silêncio. As enfermeiras contaram que ela só tomava os remédios se dissessem que eu estava olhando. Transformou a própria saúde em mais uma forma de me controlar. Parei de visitar. Recebi alta antes dela. No dia em que minha avó me levou de cadeira de rodas pelo corredor, ouvi ela gritar meu nome. O eco acompanhou a gente até o elevador, descendo para a garagem e entrando no carro. Fiquei dias ouvindo aquele grito na cabeça. Ela recebeu alta 2 semanas depois, fisicamente estável, mas psicologicamente abalada. O tribunal impôs terapia obrigatória e monitoramento do uso dos remédios. Ela teve que fazer exames de sangue semanais para provar que estava seguindo as prescrições. A ironia do controle médico forçado não escapou a ninguém. No meu aniversário de 18 anos, ela mandou um pacote para o advogado do meu pai, com 18 anos de prontuários, pesquisas e diários anotando cada sintoma que eu já tive. Ela acompanhava minha saúde desde que nasci, procurando sinais da doença que sabia que eu poderia herdar. A obsessão começou muito antes do meu diagnóstico. No meio dos papéis, havia uma carta para a minha versão adulta, escrita no meu nascimento, prometendo me proteger de todo o sofrimento que ela enfrentou, garantir que eu jamais sentiria vergonha ou isolamento por ter uma doença crônica. Ela me amou até a doença, tentando me proteger de uma realidade impossível de evitar. Queimei tudo no quintal da minha avó, vendo anos de obsessão virando cinzas. Meu pai segurou minha mão enquanto a fumaça subia, levando embora o peso das projeções dela. Parecia um exorcismo. A ordem de restrição venceu no meu aniversário de 19 anos. Não renovei. Em vez disso, mandei uma única condição por meio dos advogados. Ela poderia me ver, desde que fosse com supervisão, e se mantivesse firme na terapia e no tratamento médico por 6 meses seguidos. Era o mesmo critério que o tribunal adotava para reunificar famílias em casos de abuso. Ela conseguiu manter por 3 meses, mas acabou desistindo da terapia, convencida de que o psiquiatra só queria manipulá-la. O ciclo se repetiu, mas eu já não fazia mais parte dele. Finalmente tinha minha própria vida, meu tratamento, minha maneira de lidar com a doença, sem medo dela. Terminei o ensino médio na cidade da minha avó, rodeada de gente que me conhecia para além do episódio no campeonato estadual. Nas redações dos vestibulares, sempre vinham perguntas sobre superação. Escrevi sobre aprender a me proteger, romper padrões de trauma médico, buscar uma identidade além da doença. Minha mãe continua mandando cartas para a casa do meu pai. Ele só encaminha, lacradas,
para um depósito, registradas sem sequer abrir. Talvez um dia eu tenha coragem de ler. Por agora, meu foco é me curar e construir uma vida em que o lúpus faz parte da minha trajetória, mas não define quem eu sou. A última vez em que vi minha mãe foi num congresso de reumatologia recomendado pelo meu médico. Ela estava na plateia, anotando tudo durante uma palestra sobre tratamento de lúpus infantil. Parecia mais saudável, com o rosto menos inchado e os gestos mais tranquilos. Quando me avistou, chegou a dar uns passos na minha direção, mas parou. Ficamos em extremos opostos do centro de convenções. Duas mulheres com a mesma doença, mas histórias completamente diferentes com ela. Ela levantou a mão num misto de cumprimento e dúvida. Eu apenas assenti antes de me virar. Foi a conversa mais verdadeira que tivemos em muitos anos. Meu pai diz que ela melhorou. Agora participa de um grupo de apoio para pais de crianças com doenças crônicas. Gente que também enfrentou medo e a dificuldade de abrir mão do controle. Aos poucos, ela aprende que o amor não é blindar do sofrimento e que, às vezes, tentar proteger demais só traz dor. Eu sigo tomando meus remédios todas as manhãs. Continuo indo à doutora Patel todo mês. Ainda enfrento crises e sintomas, mas faço tudo do meu jeito, sem esconder e sem sentir vergonha. A mancha em formato de borboleta aparece quase todo dia nas minhas bochechas. Parei de tentar esconder com maquiagem. O encontro na conferência não saiu da minha cabeça por semanas. Todo dia me pegava olhando para trás, achando que ela fosse surgir atrás de mim a caminho da aula. Minha avó percebeu meu jeito, como eu ficava tensa ao atender números desconhecidos. 2 meses depois do começo do 2º ano da faculdade, recebi um envelope oficial no dormitório. Minha colega Reese me entregou, olhando curiosa. Era uma intimação judicial. Minha mãe estava na justiça pedindo acesso aos meus prontuários médicos, alegando que eu não tinha condições mentais de cuidar da minha saúde. Minhas mãos tremiam enquanto lia. Ela reuniu anos de provas, fotos tiradas por detetive particular, em que eu aparecia cansada após as aulas, registros de eventos de família dos quais faltei, até prints de postagens em redes sociais em que comentei estar mal. O argumento era de que minha saúde piorou depois que fui morar com meu pai. Liguei para ele na hora. Ele já estava no escritório do advogado, porque também tinha sido citado. O pedido envolvia ainda minha avó e a doutora Patel, acusadas de cúmplices de negligência médica. Até a senhora Luna, da escola, entrou na lista. Segundo minha mãe, a enfermeira incentivou comportamentos perigosos ao guardar meus remédios. O advogado explicou que, embora o caso fosse fraco, teríamos que responder. Minha mãe encontrou um advogado disposto a levar o caso, provavelmente de olho no pouco dinheiro que ela ainda tinha. A audiência foi marcada para dali a 3 semanas. Passei esse tempo reunindo minha documentação. Exames médicos mostrando que melhorei desde que deixei os cuidados dela. Frequências na faculdade provando que falto menos que a média. Cartas de professores que acompanham meu progresso apesar da doença. Meu pai contratou um perito para revisar meu histórico. O laudo foi arrasador para o lado da minha mãe. Detalhava como as interferências dela geraram interrupções graves no tratamento e como as intervenções forçadas só agravaram meu quadro. O relatório deixava claro que minha estabilidade vinha justamente do acompanhamento médico contínuo. No dia da audiência, me arrumei de forma profissional, sem esconder a vermelhidão no rosto. Não sentia mais vergonha dos sintomas. Minha avó me levou até o fórum e meu pai chegou logo depois. Minha mãe já estava lá, ao lado do advogado no corredor. Chega a ser irônico vê-la usar a justiça, que antes desprezava, para tentar retomar o controle. Fico pensando se ela acredita mesmo na própria versão dos fatos ou se, no fundo, só está agarrada a alguma esperança. Ela estava ainda mais magra, claramente mal de saúde. Quando me viu, se levantou, mas sentou rápido ao sinal do advogado. Não tirou os olhos de mim nenhum segundo. Na sala, o juiz mostrou desconfiança logo de início. O advogado dela alegou que eu era jovem demais para entender as consequências da medicina ocidental, que meu pai me afastou da proteção dela, que minha estabilidade era só aparente e poderia esconder danos piores. Durante o depoimento, minha mãe chorou várias vezes e mostrou fotos antigas, dizendo que eu parecia mais saudável antes de ser diagnosticada. Falou que os remédios estavam me envelhecendo, que tratamentos naturais me devolveriam a vitalidade. O advogado da família foi direto. Perguntou sobre remédios jogados fora, suplementos forçados, internação psiquiátrica. Minha mãe se esquivava, dizendo que tudo foi feito por amor e por conhecimento superior. Quando questionada sobre não seguir o próprio tratamento, respondeu que era protesto contra um sistema corrupto. Logo depois, fui chamada a depor. O juiz fez perguntas objetivas sobre meu tratamento, minha rotina, se dou conta de cuidar da minha saúde. Expliquei meu dia a dia, minha relação com a doutora Patel, contei sobre meu desempenho acadêmico apesar da doença. Me mantive objetiva, evitando atacar minha mãe. O advogado dela tentou me pintar como manipulada. Queria saber se eu tinha sido virada contra a cura natural. Respondi citando estudos científicos recentes sobre o tratamento do lúpus. Quando ele disse que eu era jovem demais para decidir sobre minha própria saúde, me lembrei que já tinha 20 anos.
a doutora Patel participou por videoconferência, já que a correria do consultório não permitiu que ela fosse ao fórum. Ela detalhou meu histórico médico, os riscos das interrupções causadas pela minha mãe e explicou que meu quadro estava estável. Destacou que o lúpus exige acompanhamento constante e deixou claro que tratamentos alternativos sozinhos podem ser perigosos, até fatais. O juiz não demorou a dar o veredito. Além de negar o pedido da minha mãe, restabeleceu e ampliou a ordem de restrição. Ressaltou que o comportamento dela, tanto o assédio quanto as tentativas de me processar, eram formas de abuso recorrentes. Ela ficou proibida de tentar qualquer aproximação, de qualquer jeito. Assim que a sentença foi lida, minha mãe gritou. Os seguranças tiveram que intervir quando ela avançou na minha direção, gritando que só queria me salvar. O advogado fez de tudo para acalmá-la, mas ela se virou contra ele também, acusando-o de fazer parte de uma conspiração. Saiu da sala ainda berrando. Lá fora, meu pai me abraçou forte. Minha avó enxugava as lágrimas. Ganhamos, mas a sensação era estranha, quase vazia. Aquela mulher sendo retirada dali continuava sendo minha mãe, ainda doente, presa na ilusão de que amar é controlar. Naquela noite, não consegui estudar. Reese me encontrou encarando fotos antigas da família no notebook. Imagens de antes do diagnóstico, quando a ansiedade da minha mãe ainda não tinha se transformado em paranoia. Ela parecia tão feliz naquelas fotos, me segurando ainda pequena, sem imaginar o que viria pela frente. Os meses seguintes foram tranquilos. Nada de cartas, nem detetives, nem surpresas judiciais. Me dediquei à faculdade. Entrei em um grupo de apoio para quem tem doença crônica no campus. Lá, os outros estudantes realmente entendiam como é equilibrar tratamento e sonhos. A gente trocava dicas de horário dos remédios, estratégias para as provas e até ria das situações em comum. A primavera trouxe desafios novos. Uma epidemia de gripe no campus acabou desencadeando uma crise de lúpus que me deixou internada por uma semana. No hospital, com os remédios de sempre pingando no soro, pensei muito na minha mãe, mas sem raiva, mas com pena. Meu pai me visitava todos os dias. Levava tarefas da faculdade e notícias dos professores. Minha avó mandava pacotes carinhosos com meias macias e chás de ervas que realmente ajudavam, diferente das misturas mirabolantes da minha mãe. O pessoal do grupo de apoio também passava por lá, sempre entre as próprias consultas e aulas. A recuperação foi lenta, mas aos poucos voltei ao ritmo. Fiquei 3 semanas afastada da faculdade, mas contei com o suporte do serviço de acessibilidade para recuperar o conteúdo. Os professores foram compreensivos, já sabiam como eu sempre lidava com minha condição de forma responsável. Uma professora até compartilhou suas próprias experiências com doenças autoimunes e me deu dicas práticas para adaptar a rotina acadêmica. Consegui um estágio em uma ONG focada em defesa da saúde, que justamente buscava alguém com experiência de vida em doenças crônicas. Aceitei na hora, animada em dar um novo sentido para tudo o que tinha passado. Logo no primeiro dia conheci o Robert, outro estagiário que tem diabetes tipo 1. A gente se identificou de cara, trocando histórias sobre horários de remédio e a frustração de ouvir sugestões do tipo toma canela ou faz yoga, como se isso fosse resolver tudo. Ele virou um grande amigo, daqueles que entendem sem precisar explicar o porquê de alguns dias serem mais difíceis. Trabalhar na ONG me mostrou como muitas famílias enfrentam conflitos na hora de lidar com doenças. Pais que não aceitam o diagnóstico dos filhos, jovens tentando conquistar autonomia sobre o próprio corpo, aquele limite complicado entre amor e atitudes prejudiciais. Vi minha história se repetir em outras famílias. Um dia, enquanto preparava material para um grupo de apoio, reconheci um nome na lista de presença. Minha mãe tinha se inscrito no nosso workshop para pais de jovens adultos com doenças crônicas. Minha supervisora percebeu meu choque e rapidamente me colocou em outras tarefas naquele dia. Fiquei observando pela janela do escritório quando ela chegou. Ficou sozinha no carro por longos minutos antes de entrar. Parecia mais tranquila do que no tribunal. Usava roupas que a favoreciam e estava com o cabelo arrumado. Levou um caderno e uma caneta. Se sentou quieta num canto. Depois, a facilitadora contou que ela participou direitinho. Fez perguntas pertinentes sem tomar o espaço dos outros. Compartilhou um pouco sobre a dificuldade de aceitar a independência da filha e sobre aprender a lidar com a própria condição depois de anos negando, sem mencionar nomes ou detalhes. Ela foi em todas as reuniões, toda semana, por 2 meses. Eu fazia questão de ficar em outros setores nesses dias, mas sempre acabava vendo ela chegando e saindo. Nunca tentou me procurar, não ficou esperando no estacionamento, nem passou dos limites. Só participava e ia embora. Minha supervisora chegou a perguntar se eu queria que ela fosse retirada do programa. Pensei muito antes de decidir que não. Se ela estava mesmo tentando mudar, aprender sobre limites, não cabia a mim impedir. Mas também não queria me aproximar. Minha cura não podia depender da dela. O último ano da faculdade começou com outra energia. Fui aprovada em uma seleção super concorrida para pesquisar qualidade de vida de jovens adultos com doenças autoimunes. O trabalho era pessoal, mas muito importante. Cada resposta no questionário
Cada dado ali representava pessoas como eu, lidando com doença e autonomia. Minha orientadora sugeriu que eu incluísse partes da minha própria vivência, algo mais autoetnográfico. No começo, tive receio de expor minha história no meio acadêmico, mas escrevendo, fui encontrando força em dar nome ao que vivi e enxergar tudo por outros ângulos. A pesquisa confirmou padrões que eu já conhecia: pais que confundem proteção com controle, jovens forçados a escolher entre manter a família ou conquistar autonomia sobre o próprio corpo, o trauma de ter sua liberdade invadida, justamente por quem diz amar acima de tudo. A formatura foi chegando, trazendo um misto de ansiedade e alegria. Passei em programas de pós-graduação em saúde pública, animada para continuar trabalhando em defesa dos pacientes. Meu pai organizou uma comemoração pequena, só com minha avó e amigos próximos. Nada de parentes distantes, para evitar qualquer surpresa. Uma semana antes da colação, chegou um pacote na casa do meu pai. Diferente das outras vezes, era pequeno, embrulhado de forma caprichada. Dentro só tinha um objeto: a pulseirinha de bebê do hospital, aquela que ficava guardada na caixa de joias da minha mãe desde que nasci. Um bilhete digitado dizia apenas: "Isto pertence a você. Parabéns pela formatura." Segurei a pulseirinha e li meu nome na tinta já quase sumida. Não teve discurso, nem recomendações médicas ou pedidos de contato. Só o reconhecimento de que aquele objeto era algo meu e precisava ser devolvido. Guardei na minha caixa de joias, sem saber direito o que sentir. No dia da formatura, o céu estava claro e fazia calor. Tomei meus remédios no café. Passei protetor solar por causa da pele sensível. Vesti a beca e coloquei o cabelo. A mancha em formato de borboleta aparecia em todas as fotos, e eu nem ligava mais. Era tão parte de mim quanto meus olhos castanhos ou minha teimosia. Quando atravessei o palco, vi meu pai e minha avó na plateia, vibrando animados. Meus amigos do grupo de apoio assobiaram e bateram palmas. Doutora. Patel mandou um cartão de parabéns que meu pai fez questão de levantar para eu enxergar. Essa era a minha família escolhida. Quem apoia sem sufocar. Depois da cerimônia, enquanto a gente tirava fotos, percebi uma figura conhecida no canto do estacionamento. Minha mãe estava parada ao lado do carro, olhando de longe. Não se aproximou, não acenou, nem tentou chamar minha atenção. Só ficou ali por um instante. Depois entrou no carro e foi embora. Meu pai também viu. Ficou meio tenso ao meu lado. Toquei o braço dele de leve e balancei a cabeça. Não tinha o que fazer ou dizer. Ela respeitou os limites, mas mesmo assim, quis estar presente de algum jeito. Foi um avanço, ainda que pequeno. Aquela noite, cercada de amigos e da família que eu mesma escolhi, pensei em toda a trajetória. De esconder minha doença a assumi-la, de ser controlada a conquistar autonomia, da vergonha à luta pelos meus direitos. O lúpus segue comigo, e sempre vai estar, mas meu jeito de encarar isso mudou. Continuo tomando meus remédios todas as manhãs, indo às consultas com a doutora Patel, lidando com crises e sintomas, mas faço isso como alguém inteira, sem mais me esconder. Parece que minha mãe finalmente aprendeu a assistir de longe, quietinha. Só precisou de uma ordem judicial e 2 anos para chegar lá. Minha doença faz parte da minha história, mas não me resume. As cicatrizes, as que aparecem e as que não se veem, são prova de sobrevivência e força. A caixa com as cartas dela continua fechada. Talvez um dia eu abra. Tente entender como os pensamentos dela mudaram. Ou talvez deixe tudo guardado, como lembrança de um tempo difícil. Por enquanto, sigo em frente, construindo uma vida baseada nas minhas escolhas, não nos medos dela. Continuo trabalhando com saúde pública, defendendo jovens adultos que enfrentam doenças crônicas e os desafios das relações familiares. Cada história que me contam traz um pouco da minha. Toda pessoa que luta pela própria autonomia médica merece ser apoiada e reconhecida. O que antes era só meu virou missão, e a dor virou propósito. A mancha em forma de borboleta nas minhas bochechas quase sempre está lá. Parei de enxergá-la como algo para esconder. É marca da luta do meu corpo, mas também da sua força. Assim como eu, ela não aceita ser apagada nem sentir vergonha. Vivemos de um jeito aberto, verdadeiro, sem pedir desculpas. Obrigada por me acompanhar nessa caminhada. Sem dúvida, é uma trajetória que vale a pena dividir. Até a próxima, continue questionando tudo.